Isso Social. A apresentação Dirley Silva. Muito bem, estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, são 8h06. 8h06. O assunto agora é o Dia Mundial de Combate à AIDS, o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis. Está aqui a Camila Gili, que é do Serviço de Assistência... agora eu me perdi aqui, mas eu vou achar. Serviço de Assistência Especializada em Doenças Sexualmente Transmissíveis. Para falar dessa data, e evidentemente hoje é uma data evidentemente marcada para a lembrança, mas naturalmente que o trabalho, né, de prevenção e o trabalho de assistência às pessoas com HIV e AIDS, o vírus e depois a doença, a Secretaria de Saúde e o município de Brusque vem fazendo isso. Bom, prazer em conhecê-la, né, e estar aqui com a gente, né, para essa entrevista. Camila, qual é a situação de Brusque hoje em relação ao HIV? E eu lembro que há um ano atrás, eu não me recordo quem foi que veio aqui falar sobre essa data também. Não foi a Camila, mas foi outra pessoa. E a pessoa começou a entrevista dizendo, olha, o HIV é preocupante, mais preocupante ainda também era a sífilis, que havia um surto de sífilis no Brasil e toda a região impressionante. Camila, bom dia. Qual é o que você tem a dizer sobre doenças sexualmente transmissíveis e especialmente o HIV/AIDS? Bom dia a todos, Bom né? dia. Bom dia. Hoje é um dia muito importante, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e geralmente a gente sempre faz algumas ações que em virtude da pandemia, a gente não vai fazer esse ano, mas só para deixar claro, todas as unidades de saúde de Brusque, elas possuem o teste rápido é livre demanda, você vai na unidade, você pede para fazer o teste, o resultado sai em 15 minutos e é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Brusque é uma das cidades de Santa Catarina que tem o maior número de diagnóstico por habitante, né? Sempre foi uma situação preocupante pra gente mas assim, eu acho mais preocupante ainda é que o nosso diagnóstico ele é sempre muito tardio. Os pacientes que chegam com AIDS em Brusque, eles já chegam com AIDS, eles não são só portadores do vírus. Já estão com a doença. Já estão com a doença. Geralmente o cara está em casa, ele está muito debilitado, a família leva para o hospital faz o teste e encaminha para a gente. Quase 70% dos nossos diagnósticos são assim. E esse paciente é um paciente que, além dele custar muito caro para o SUS, porque ele é polimedicado, você precisa usar muita medicação para conseguir resgatar ele, é um paciente que a recuperação dele é muito mais difícil, né? Acho que na Secretaria de Saúde esse ano a gente não parou, em virtude do Covid, a gente não teve nenhuma suspensão de atendimento e nada, porque a gente sabe a importância dessa situação. Os nossos diagnósticos, eles continuaram durante a pandemia, mesmo em isolamento social, a gente fez esse ano 51 diagnósticos novos, é pouco comparado com o ano passado, que a gente fez quase 100 diagnósticos, foi acho que 90, 80 e pouquinho. E é uma situação que sempre me preocupou muito, porque eu, sendo de Brusque, a gente acha que o HIV é uma coisa de uma realidade de uma outra cidade, de uma cidade maior, ou mesmo que é uma realidade de pobreza extrema, e a gente vê hoje aqui, tem muita gente que é portador do vírus HIV e tem uma vida normal desde que faça o tratamento, né? Então, acho que a principal ferramenta do SAI, que é o serviço que faz esse atendimento, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, tem 2 médicos, 4 enfermeiras, psicólogos, assistente social, farmacêutico, para fazer esse atendimento, a gente foca muito mais também na prevenção, né? E a prevenção não é só usar preservativo, a gente tem outras ferramentas hoje em dia, a gente tem a PEP, a PrEP, a PEP é a profilaxia pós-exposição, você teve uma relação sexual desprotegida, você pode usar medicação para não pegar o HIV. A gente tem a PrEP, que é como se fosse um anticoncepcional, você toma medicação para não pegar o HIV. Então a gente tem várias ferramentas além do preservativo para evitar, porque a gente quer, junto com a OMS, em 2030, erradicar a transmissão do HIV no mundo, né? Brusque já conseguiu, é a terceira
é uma das 3 cidades de Santa Catarina que erradicou a transmissão vertical do HIV. Então a gente não tem mais crianças, faz 10 anos que a gente não tem crianças nascendo com HIV no município. E isso é fruto de um trabalho em conjunto com a Rede Cegonha, com as unidades de saúde que fazem acompanhamento pré-natal. Então a gente sabe que é possível fazer isso, desde que a população tenha consciência, faça os testes, busque recurso, não tenha medo. Eu sempre acho que buscar a prevenção não é se expor, né? Ninguém vai ficar questionando o seu hábito sexual, o que você fez ou deixou de fazer. A gente não quer tratar a pessoa doente, né? A gente quer prevenir. É muito melhor, mais barato e mais tranquilo pra gente fazer isso. Quando você fala que muitas pessoas já chegam doentes, qual é o estágio em que... Aliás, quais são os estágios do contágio do HIV? E em que momento que ela pode procurar esse apoio e justamente evitar que esse problema ele se transforme num problema maior? Ou é possível ele frear realmente o avanço do vírus? Quais são essas etapas, Camila? Então, o HIV, a gente consegue... Hoje, assim, a gente tem que lembrar que o HIV é uma doença de 30 anos. Ela não é uma doença velha, ela é jovem. E quando ela surgiu, com a pandemia do Covid, eu tenho muita lembrança de como é a história do HIV. Quando ela surgiu, ninguém sabia como pegava, ninguém sabia o que era, como diagnosticava, nem como tratava. E em 30 anos a gente conseguiu muita coisa. Então, hoje em dia, o que você consegue? Você consegue saber se você se contaminou 30 dias depois de uma relação sexual. Há 30 anos atrás era 3 anos depois dessa relação. Então a gente consegue descobrir muito mais cedo que você é portador do vírus. Quanto mais cedo você descobre, menos o vírus destrói o seu sistema imune. E aí o que acontece? Você não tem sintomas até o seu sistema imune entrar numa fase que a gente chama de AIDS, que ele está muito abaixo. Tem um tipo de célula que a gente conta, chamado linfócito CD4, ele tem que estar abaixo de 250 para caracterizar a AIDS. Uma pessoa imunocompetente tem aí 2.000, 1.500. Então, é um tempo que demora. Geralmente, de 5 a 10 anos, a pessoa desenvolve AIDS sem tratamento. O desenvolver AIDS, o que significa? Você vai parar no hospital com alguma neurotoxoplasmose, neurosífilis, você tem uma pneumonia muito importante, você vai ter uma tuberculose, porque você fica susceptível às outras coisas. E é esse paciente que chega pra gente. Então, a gente primeiro tem que tratar a doença, né? Sei lá, se ele teve uma tuberculose, por exemplo. Não adianta a gente dar só a medicação do HIV para ele, porque ele não vai responder à tuberculose. Ele precisa de um tempo para o sistema imune dele se organizar. Então, esse paciente, ele começa com tratamento de tuberculose, depois ele vai entrar com um coquetel. É um paciente que vai iniciar o tratamento de HIV com pelo menos uns 12 comprimidos. E se a gente descobre cedo, sem o sistema imune estar debilitado, o paciente vai tomar 2 comprimidos por dia, e aí o comprimido ele impede que o vírus faça a proliferação dentro do organismo. A gente não tem cura porque o vírus ele consegue se esconder dentro da gente. Então, o que acontece? Você freia a replicação viral, o vírus não consegue mais fazer filhos. Nesse meio tempo, você não contamina mais ninguém, você não precisa usar preservativo. Se você estiver tomando o remédio direito, você não contamina ninguém e o seu sistema imune ele se restabelece. Você não fica doente. Então, a gente tem pacientes que estão há 30 anos com HIV que tomam um medicamento só. E tem uma vida tranquila, normal, não tem nenhum problema de saúde. Mas eu tenho pacientes que em um ano tomam 12, 13, 15 comprimidos, que é os que chegam geralmente polimedicados, com dificuldade de aceitação da doença, não sabe como pegou. Todo mundo que tem o diagnóstico de HIV quer saber de onde pegou. Eu sempre digo que a gente não deve olhar para trás, a gente olha para frente. O que tu vai fazer com isso agora, né? Porque o HIV o problema da doença é que ela contamina quem você ama. Porque geralmente você está tendo relação sexual com alguém que você gosta, e aí essa pessoa acaba se contaminando também. Então tem muita culpa e muito estigma dentro do HIV, e é isso que a gente não quer. Então quanto antes você souber, você consegue tratar, interrompe a cadeia de transmissão da doença e você tem uma vida mais tranquila. Muito bem, são 8h15, vou fazer um intervalo comercial e na sequência a gente volta com esse tema aqui no Rádio Revista Cidade.
Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Muito bem. O bastidor da entrevista ele é tão fascinante como a entrevista, porque aqui também acabamos, fazendo algumas perguntas aqui, respostas. E descobrindo outras coisas também. Como nós falávamos antes, lembra? Nós falamos hoje cedo. A entrevista de hoje vai render. Vai. Eu penso até que o tempo não é suficiente para. Não. Né? Para a importância do tema e para as informações que se tem, né? Mas eu quero falar do preconceito. Penso que isso. E aí eu faço um paralelo com o Covid-19. Já contei essa história aqui, vou contar de novo. Eu liguei para o meu funcionário. Vai no supermercado, compra isso, leva lá no meu apartamento, que eu não posso sair, eu estava em isolamento social. Beleza, o cara aperta o botãozinho. Ô, senhor Dirley, estou trazendo aqui os seus pacotes aqui. Então vai subir. Não, o senhor desce aqui. Como? Eu estou em isolamento social. O rapaz, nosso amigo, eficiente, subiu. E quando eu estou abrindo a porta, ele jogou a mercadoria e saiu correndo, feito. Sabe? Eu estava, inclusive, mal, né? Dor de cabeça, coriza, enfim, aquelas coisas que quem teve Covid-19 sabe bem. Mas o que aconteceu ali? O medo, preconceito. Ele sabia que eu tinha Covid-19. Não estava escrito na minha testa, não tinha uma placa dizendo eu tenho Covid. Eu fui então um assintomático, aliás, um sintomático, né? Esse preconceito ainda existe? Sim, na verdade eu acho que vai demorar muito tempo ainda pra gente lidar com HIV como se fosse só uma doença crônica. Primeiro porque as pessoas não têm informação, segundo que acham que o HIV é doença de quem faz muito sexo, profissional do sexo, drogado, gay, né? Tem muito esse estereótipo e a gente sabe, eu fiz um levantamento ano passado, 70% dos nossos pacientes são homens heterossexuais e casados. Então, é o cidadão comum, né, que anda pelas ruas de Brusque normalmente. Perfil de idade vocês têm? Principalmente entre 22 e 39 anos. Então, são adultos jovens, né? É verdade que o jovem não toma mais cuidado em relação a... O que a gente tá vendo é que cada vez mais a gente tem diagnóstico de jovens, muito mais jovens. E às vezes eu fico apavorada quando eu peço a data de nascimento, a pessoa me diz 96, 98, eu penso, Jesus amado, né? Às vezes não fechou nem 20 anos ainda. E que pegou justamente nas relações sexuais, não é uma transmissão de mãe para filho, né? E geralmente quando você dá um diagnóstico de HIV, a pessoa, ela acha que ela tá suja. Então assim, ela se esconde, ela baixa a cabeça, ela não quer saber. Muita gente tem medo do diagnóstico, sabe que pode ser portador da doença, sabe que pode ter se relacionado com alguém que é doente, mas tem medo de saber que tem a doença. Eu lembro muito de um paciente que eu dei o diagnóstico e ele me disse assim, meu Deus, por que eu vim fazer o teste? E aí eu disse pra ele, mas é muito melhor tu saber que tu tem. E ele foi fazer o teste por quê? Ele foi fazer o teste porque ele emagreceu 22 quilos em um mês. Então ele já estava doente. E às vezes a pessoa ela prefere morrer sem saber, porque lidar com o diagnóstico de HIV é lidar com um estigma muito grande, né? Até às vezes tem profissional de saúde que quando sabe que a pessoa é portadora do HIV usa 2 luvas. Eu já escutei muita história assim. Gente que, eu não vou comer isso aqui porque a pessoa tem HIV, separa talher. Então assim, as pessoas não sabem, é a mesma coisa do Covid. Eu acho que a população em geral hoje, quem tem um diagnóstico de Covid, sente na pele que a pessoa com HIV tem a vida toda. Porque essa pessoa, para ela se relacionar com alguém, ela abrir o diagnóstico, vai acontecer que nem o teu funcionário. A pessoa taca o que tiver na mão e sai correndo. Todo mundo tem muito medo, né? E diante de tanta informação, ainda tem muita desinformação. As pessoas são desinformadas. Eu acho que a população ela cresceu vendo as pessoas morrerem e adoecerem de HIV. A gente estava falando de Cazuza, do Fred Mercury, só que hoje a realidade é diferente, né? Hoje a gente lida muito mais o HIV como uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, porque ela é controlável. E se ela for medicada, ela não é transmissível. Então, só que ainda tem muito que melhorar, assim. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha bem legal. Os jovens realmente não têm noção, porque não viram ninguém morrer de HIV.
né? Se você não vê ninguém morrendo de HIV, você tá tranquilo, né? E a gente não vê mais, é claro, a gente ainda vê. Não vê a pessoa definhando. Então, a gente não vê, não sai na mídia, né? Você não vê uma figura pública que muitas vezes, que aí isso dramatiza, né, a sociedade, quando você vê uma figura pública em cima do palco, como eu vi o Cazuza e o Freddie Mercury, especialmente o Cazuza, né, que foi bem emblemático isso. Ele era carregado, pô. Ele era na cadeira de roda para cantar. Isso impacta, né? Então aquilo, do jeito que se via, bom, se eu tiver o HIV, eu vou ficar que nem o Cazuza, daquele jeito lá. Lá nos anos 80, né? Todo mundo acha isso. Eu vou emagrecer, eu vou ficar doente. E não, na verdade, geralmente até os nossos pacientes, eles dão uma engordadinha depois do tratamento. E todo mundo tem medo do tratamento também, né? Porque se você... É que assim, o Google, ele é uma ferramenta muito boa e muito ruim. Porque você não vai no Google dizer que você tá fazendo o tratamento de HIV e tá tudo maravilhoso. Você vai com dúvida. Tô com diarreia. Tô ficando amarela. Tive uma alucinação. Porque você vai procurar o que você não tá achando que não é normal, né? E os pacientes chegam sempre muito assustados com o coquetel. Eles têm medo de tomar. Doutor Google é assustador. Assim, às vezes. Geralmente ele né? Ele nunca é tranquilizador. Se botar lá que tá com uma manchinha de pele, ele vai botar 10 tipos de câncer antes de dizer que é fungo, né? Então, a gente fica meio assim. Existem sintomas que podem indicar, porque eu ouvi muitas vezes também essa história. Já vi, e se criou muita piada, por exemplo, o sujeito emagreceu rápido demais e ele tá com AIDS. Sim, então. Existem sintomas que podem indicar, Camila, a presença? Ser portador do vírus do HIV geralmente é sintomático, se você só se contaminou até chegar na AIDS, né? Mas a AIDS, ela tem alguns sintomas característicos, que geralmente são fraqueza, emagrecimento, tem pacientes que acabam tendo linfonodo, que é aquelas ínguas, né? Na garganta, que dá aquele bolotinho aqui, né? Tá vendo? Toma cuidado, que daqui a pouco vai ter um monte. Tá com uma íngua aqui assim, Ai, meu Deus, mas acontece. Isso. Só que eu sempre acho que assim, você teve uma relação sexual desprotegida, você é um paciente potencialmente pro HIV. Mas eu sou casada há 10 anos, ok? Eu estou aqui agora, onde está meu marido? Né? Eu espero que ele esteja trabalhando, mas né? Nunca se sabe. Então eu sempre acho que deve ter um acordo de casais para pelo menos uma vez por ano todo mundo fazer o exame. A questão é que a gente não quer empurrar a camisinha de goela abaixo para todo mundo. Mas o teste também é uma forma de prevenção, né? Então, você teve uma relação sexual desprotegida, ok, faça o teste, não tem problema. Deu negativo, ótimo. Meu marido deu negativo, ótimo, mantenha assim. Eu sou uma pessoa solteira e eu tive uma relação sem preservativo, faça o teste, né? Convide os seus pares para fazer o teste, porque é melhor você saber antes de ter os sintomas. Os sintomas geralmente são muito ruins, porque daí depois você pode evoluir para uma pneumonia, você pode ter vários outros sintomas e aí é muita coisa para tratar. Mas o teste não se faz... tem uma relação hoje e amanhã vai fazer o teste. Não é assim, né? Não, o teste, como eu falei pra vocês, antigamente era 3 anos. Então, eu tive uma relação hoje, vou saber só em 2023, né? E hoje é 30 dias. Então, você teve uma relação hoje, você pode fazer o teste daqui 30 dias. Mais importante, se você teve uma relação hoje sem preservativo, tá com medo, tá achando que aconteceu alguma coisa, faça o teste hoje. Porque daí você inicia a medicação, todas as nossas unidades de saúde fazem esse atendimento. Então você vai na unidade de saúde e você vai dizer, eu tive uma relação sexual desprotegida hoje. Você tem 72 horas para buscar esse atendimento. Então, você vai ter a relação sexual desprotegida, 72 horas. Faz o teste na unidade de saúde. Se for final de semana, isso é uma emergência médica, o Hospital Azambuja, o Hospital Imigrantes, o Hospital Dom Joaquim, todos eles têm essa medicação. Eles vão fazer esse atendimento, tá? Aí você toma a medicação 30 dias e repete o exame. Essa medicação é gratuita, inclusive nos hospitais particulares? A medicação é gratuita, o teste é gratuito também, tá? Nos hospitais você vai ganhar só a dose do dia, porque como a gente não trabalha na farmácia final de semana, então ganha a dose do final de semana e na segunda vai lá comigo que vai ganhar o resto da medicação. E existe a medicação de HIV, ela é só disponível no SUS no Brasil, ela não pode ser vendida. A única medicação que é vendida é a medicação da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que seria o anticoncepcional, né? O pós-relacionamento. Pré-relacionamento. Antes do relacionamento. Antes do relacionamento. Após e o tratamento é só disponível no SUS. Não existe para comprar dentro do Brasil. Dá para você importar, mas custa uma média de R$6.000 por mês de tratamento. Né? Então... eu já desconhecia essa da pré. Eu sabia do pós. Por conta das vezes das matérias que a gente faz aí
Mas da pré eu não... A pré a gente iniciou ano passado, a gente não fez nenhuma propaganda porque a gente não sabia que pé ia tomar, né? E aí depois veio a pandemia, acabou que a gente acabou deixando mais de lado, mas a gente está com 72 pacientes fazendo pré, né? Que optaram para tomar tomar uma medicação todos os dias. Isso. A gente ouve muita, a própria situação da Covid agora é um exemplo, muita teoria, conspiração. Eu já ouvi muito assim, mas a cura a AIDS tem cura, só estão segurando porque alguém está faturando muito com isso. Em que pé que está a medicina nesse aspecto, Camila? E você acredita que vamos chegar em quanto tempo que vamos ter realmente uma cura para essa doença? Então, vamos chegar. O vírus HIV ele é um vírus adaptável, né? Ele se adapta muito bem ao organismo humano. É a melhor casa para ele que existe. Ele vivia nos macacos e veio para nós e achou ali a casa dele. O problema dele é que ele é muito mutagênico. Então, ele consegue se esconder fácil. A gente cada vez vai descobrindo mais medicamentos porque antigamente o medicamento ele tinha muito efeito colateral porque ele tentava atingir o vírus, mas acertava as outras coisas junto, né? Porque ele é um vírus que ele entra dentro do nosso DNA, então tem que ser muito parecido com a gente, né? Hoje não, hoje a gente tem uns medicamentos mais específicos para o vírus, cada vez mais esses medicamentos estão ficando mais fáceis de tomar. A gente tem uma vacina que vai provavelmente surgir aí nos próximos 3 anos, que ela é de longa duração, então provavelmente o paciente vai tomar uma dose ao mês, ou talvez a cada 3 meses, tem alguns estudos. Tem 2 estudos bem legais de cura. Tem um estudo, inclusive, de um brasileiro chamado Ricardo Dias. Esse infectologista, ele tem um estudo, ele faz um tratamento, porque existe uma pessoa só curada de HIV no mundo que é o paciente de Berlim. Ele teve HIV, começou o tratamento com um coquetel e ele teve um linfoma. Ou um tipo de câncer, eu não me lembro se foi um linfoma, mas acredito que sim. E ele teve que fazer quimioterapia e tirou uma boa parte do intestino e eles fizeram um tratamento experimental com ele e ele se curou do vírus HIV. Ele morreu esse ano, inclusive. Mas ele foi um paciente curado. Então, com base nesse paciente, eles criaram várias linhas de pesquisa. E esse brasileiro, inclusive, ele faz um tratamento que inclui pó de ouro, vários medicamentos, quimioterapia, o paciente fica lá... E ele conseguiu curar 8 pacientes ano passado, ano retrasado. E agora ele ampliou a linha de pesquisa. Claro, esses pacientes a gente diz que não sabe se estão curados, a gente diz curados porque eles negativaram o exame, mas aí agora tem que ser acompanhados ao longo de 10 anos, pelo menos, pra gente ver o que vai acontecer. E eu acho que assim, é um estudo muito legal. E tem um estudo na Inglaterra também com pacientes curados com... É um tipo de engenharia genética, é uma vacina geneticamente que vai atuar é um tipo de tecnologia que é até difícil de acreditar que surgiu assim. Então eu acredito que em 10 anos no máximo a gente vai ter aí uma opção de cura, e se a gente não tiver uma opção de cura, a gente vai ter a ingesta de medicação cada vez menor. Então você vai tomar uma vacina no mês, talvez uma vacina a cada 3 meses e controlar a sua doença. Essa vacina é para você não adquirir o vírus, não é para quem já tem o vírus. Então, não, tem 2 estudos de lei. Tem um que tá usando para você não adquirir o vírus, que daí eles acabam usando em algumas populações, e essa mesma vacina ela está sendo agora estudada comparando com o coquetel, porque na verdade também é um tipo de medicamento que atua no HIV, e ela está tendo bons resultados. Então a gente... Assim, eu tenho muita esperança que ela vá ser usada para tratamento, mas daí ela vai ter que ser incorporada no SUS, então isso às vezes demora um pouquinho. Eu acho que em 4 anos a gente também tenha para tratamento. Nós estamos falando do HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente está tendo aí sífilis, né? É um caso constante. A sífilis ela é difícil de tratar porque ela é uma das únicas doenças que você pega mesmo usando preservativo, porque dependendo da fricção que tiver, vai acontecer o contágio. A gente está usando medicação, mas isso é uma coisa meio que mundial, assim. A sífilis ela é uma doença muito velha. O Papa Bento dizem que morreu de sífilis, porque no século XVI todo mundo tinha, né? E os papas eram casados também, né? Então, eles eram mais promíscuos do que... Às vezes ou às vezes não, assim, porque é uma doença de fácil contágio, né? Às vezes não tinham nem relação sexual, mas um contato mais intenso podia provocar.
E no século XVI ela matou muita gente, ela limpou a Europa, né? E ela não tratada, a gente sabe que uma sífilis não tratada, se ela evoluir, ela é uma das causas de demência, por exemplo. Então, talvez a gente tenha idosos aí que nunca trataram sífilis com Alzheimer disfarçado, porque na verdade pode ser sífilis, né? Isso acontece, já aconteceu com a gente várias vezes. A gente já teve paciente com diagnóstico de AVC que na verdade era sífilis, aqui em Brusque mesmo. Então, assim, a sífilis ela é preocupante, ela tem tratamento, ela tem cura, mas o que a gente vê na realidade é que o portador de sífilis, ele se recontamina mais de uma vez, né? A gente tem pacientes aí que a cada 4 meses estão com sífilis de novo. Porque mas não avisa... quais são os sintomas da sífilis? Existem 3 estágios de sífilis. O estágio inicial, ela dá uma feridinha na porta de entrada, seja no sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, ali onde rolou a coisa, vai dar uma feridinha. E ela passa sozinha essa feridinha. Em 2 semanas ela melhora. Aí às vezes tu olha e diz, ai meu Deus, o que é isso? Ah, mas melhorou. Ah, se melhorou eu não vou no médico, né? Pra que eu vou no médico? Então é difícil a gente pegar o paciente nesse estágio. Aí vem um estágio secundário, que ela dá como se fosse uma alergia nas mãos e nos pés, ou no corpo, assim. Você acha que tá com alergia. E aí, pergunta pra vizinha, eu tô com uma alergia aqui, a vizinha diz assim, toma esse comprimidinho que eu comprei em tal coisa. Então você vai tomar e vai melhorar, porque também é um estágio passageiro. E aí vai pro estágio terciário. Então, primeiro ela ataca a porta de entrada, depois ela atinge por fora, depois ela começa a atingir por dentro. E aí ela pode atacar coração, rim, baço, fígado, ou mesmo o próprio cérebro, dando uma neurosífilis, alguma coisa assim, dependendo da imunidade do cidadão. E aí a complicação é maior, né? A gente tem muito caso do estágio secundário mesmo, que a pessoa estranha, porque, né? E acaba procurando o médico e trata. E não avisa os parceiros. Então, o nosso principal problema é esse. E o problema principal da sífilis são as gestantes. A gestante com sífilis, ela passa pro bebê. E o bebê, ele pode nascer com uma série de malformação. Então, ele tem uma formação de osso, se ela não abortar, inclusive. Pode nascer com uma formação de nariz, aí pode nascer com alguma deficiência. Então, a gente tem muito cuidado com as gestantes e com os parceiros das gestantes. É difícil pegar os parceiros. Muito difícil pegar homem, não gosta de injeção. A gente sabe que, né? Mulher é acostumada, mas se eu pegar uma injeção e dizer assim, vamos, quero ver de vocês quem vai. Ninguém. Todo mundo, né? Corre. E aí, explicar para o parceiro que não tem nada, que ele tem que tomar uma injeção para não contaminar a esposa dele é difícil. A gente sabe que é uma coisa que é difícil, mas a gente está tentando. Nossos números, eles melhoraram um pouco, não estão 100%, mas a gente foca bastante. E aí também a gonorreia voltou, uma coisa que a gente tinha muito ali na década de 50. Agora ela voltou um pouco mais resistente, porque a pessoa acaba... Todo mundo sabe o que é uma gonorreia, né? Não tem segredo. E aí tu acaba se automedicando, se medica errado. Então a gente tem em São Paulo, teve alguns casos de supergonorreia, que a gente chama, que é uma gonorreia que não responde antibiótico. Agora parece que está saindo também uma vacina para prevenir a gonorreia. Estão fazendo um estudo bem legal. Então, as outras IST são tudo... Aí é muito da falta do preservativo mesmo, que o jovem acaba não usando porque vê uma pessoa bonita, cheirosa, limpinha e acha que não tem nada. E eu queria voltar na questão de números, de dados, como é que estão, tanto da própria questão da sífilis, do próprio HIV. Hoje, vocês têm um mapeamento de pacientes, de quantos pacientes estão infectados aqui na cidade? Temos. Da sífilis eu não vou conseguir responder um número exato, esse número geralmente é da vigilância epidemiológica, o SAI ele cuida mais da questão do HIV, né? Mas eu posso passar depois para vocês, se vocês quiserem informar a audiência, a gente conversa. Do HIV eu posso falar com propriedade, porque a gente conhece. Hoje a gente está com mais ou menos uns 890 pacientes ativos tomando medicação. A gente teve mais ou menos uns 180 óbitos desde que a gente fundou o serviço, então o nosso número de óbito não é muito grande. E esse serviço desde quando? 1998. 12 anos, 20 anos, 22 anos. E, na verdade, o serviço já existia desde 80 e pouco, mas o que a gente tem de mapeamento mesmo, daí começou ali na década de 90. E a gente tem pelo menos uns 200 pacientes em abandono, né? Às vezes como agora a gente tem um prontuário unificado... Abandono o que é? Que não continua o tratamento, é isso? O bicho some. Ele some, né? Ele recebe o diagnóstico, ele recusa tratamento, ele não é obrigado a tratar, né? A gente não pode enfiar o comprimido de goela abaixo para o cidadão. Ele recusa tratamento, ele não quer acompanhamento médico. A gente faz buscas, a gente tem uma equipe, faz visita, atua junto com a unidade, mas às vezes o cara some.
exame. E aí agora a gente tem um prontuário eletrônico único na cidade. Então, vira e mexe, a gente dá uma olhada onde esse cidadão tá para tentar buscar ele, né? Tem pacientes que somem mesmo, que se mudam, trocam de cidade, quando recebe diagnóstico, a gente acaba, depois de 10 anos, recebe uma ligação lá de caçador, procurando, sabendo que... Porque o sistema de HIV, ele é unificado dentro do Brasil. Se você fizer um exame de carga viral, ou se você retirar uma vez só o medicamento lá no Amapá, aqui eu vou saber, vou ter o teu histórico. Sim. Então... Se transferir para cá... Vou saber. E você tem também, você pode retirar a medicação em qualquer lugar do Brasil. Eu vou passar minhas férias em Santa Catarina. Acontece muito com a gente agora, final de ano. Acho que essa é uma grande conquista, né? O Brasil é o único país do mundo que faz esse tipo de trabalho, né? Sim. Oferecendo graciosamente a medicação, porque imagino que deva ser uma medicação cara. Então, como não dá de comprar, ela acaba ficando mais cara. Eu já tive pacientes que tentaram importá-la. O tratamento inicial padrão, ele sai uma média de R$6.000, né? Por mês. Mas a gente tem medicações até mais caras. O tratamento de hepatite C custa R$150.000 por mês, né? Mas é um medicamento que cura já o da hepatite C, não é um... Então é uma coisa que a gente acaba buscando muito. E o que a gente mais quer é que esses pacientes em abandono, eles voltem para a atividade, porque quanto menos pacientes a gente tiver com carga viral detectável, menor vai ser a transmissão. E aí a gente acaba erradicando a transmissão na cidade. Quando se fala, nós temos quantos casos? 800 em Brusque? 870, mais ou menos. Se faz uma conta mais 10, vezes 10, como é que é? Então, a taxa de contaminação em Santa Catarina é de 2 a 3%, é um pouquinho mais alta. Santa Catarina é um pouco mais alta do que o resto do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Teoricamente, a gente teria que ter 2% da população com HIV. Isso, nós temos 100 mil habitantes, a gente teria que ter uns 2 mil e pouquinho, né? A gente tem 1.000 e pouquinho, então a gente sabe que devem ter 1.000 perdidos aí sem diagnóstico. É um número gigante. Por isso que a gente apela muito para a população testar, porque o HIV, ele não tem cor, ele não tem idade, ele não tem sexo. Então, quanto mais a gente conseguir, por isso que também a gente ampliou a testagem para livre demanda. Porque se você cria coragem de fazer o exame de HIV, é porque você quer saber o resultado na hora. Sim. Se você for para casa, às vezes você não volta, você fica pensando, eu não tenho, imagina que eu vou ter, né? Então, a gente quer que a população teste mesmo. Quanto mais testar, mais a gente vai ter essa cobertura. Muito bem. Nosso tempo agora para a entrevista, infelizmente, acabou. Agradeço aqui a Camila Gili, né? Muito obrigado. E sucesso aí na campanha. Tem alguma coisa de especial que vai acontecer aí agora com a pandemia? Alguma ação? O Covid nos frustrou, né? A gente tinha várias ações já, a gente ia fazer uma testagem no centro e tal, mas não vai acontecer. Só mesmo a testagem nas unidades de saúde no SAI, elas estão em livre demanda aberta, a gente está recebendo todo mundo que precisar fazer teste. Não vamos fazer nada especial esse ano, mesmo por causa da pandemia. E a testagem no centro? Eu fico curioso. Você está no centro, de repente chama lá na barraquinha, faz a testagem, você diz, você tem o HIV. Não, tem toda uma preparação antes e depois. Porque se você fala que já o pessoal já fica... tem gente que já foge, imagina você num dia normal de trabalho, tá indo ali no banco, faz o teste aqui. Tá, eu não sei como é que é, mas eu acho que é... furar o dedo, Não, já. E aí, você olha chama no cantinho, uma coisa assim. Não é uma coisa assustadora, né? Geralmente a gente prepara a pessoa para fazer o teste para um possível positivo. Então, antes dela fazer o teste, porque depois ela não vai absorver nada. Depois ela só tá assim, meu Deus, é positivo, é positivo, é positivo. Então, antes de você fazer o teste, você é orientado. O que você vai precisar fazer se der positivo? O que tem no mercado se der positivo? Então, ela tem uma pré-orientação. A gente tem psicólogo, assistente social, e eles fazem toda a função do pós-teste. Então, deu positivo, a gente já faz uma cartinha, já tem um modelinho pronto, já vai daí pro serviço no dia seguinte, já faz o exame, já passa em médico. É uma coisa bem ágil. Geralmente a gente não deixa a pessoa desamparada, não é só deu positivo e vai para casa. É uma conversa depois longa, geralmente é uns 40, 50 minutos para a pessoa se acalmar. Já que você falou em positivo, então o que é o positivo falso, o positivo, como é que é? Positivo falso, positivo... Falso positivo? Falso positivo e... Quando que isso acontece? Então, o teste, ele é bem seguro. Ele é um teste de triagem. Então, o teste rápido, ele tem poucas falhas. O positivo, geralmente, é positivo mesmo. O negativo, aí
questiona por causa da relação sexual. Então, é muito mais comum dar um falso negativo. Você teve uma relação há menos de 30 dias, mas está agoniado, quer fazer o teste, aí mente, diz, não, a minha última relação foi há 30 dias. E aí faz o teste. Daí esse pode ser falso negativo, é muito comum. O falso positivo, ele pode acontecer às vezes em relação à vacina da gripe, que tem alguma interação ali. E as gestantes às vezes tem alguma coisa ali que também pode dar falso positivo, mas isso a gente consegue descartar com o exame de carga viral. Quem faz a vacina da gripe e vai lá fazer um teste, tem que ter um período também para... Geralmente a gente pede 30 dias, né? Mas é assim, ó, essa relação o ideal é você ir fazer o teste, porque se der positivo, não é um positivo, é um teste de triagem. A gente vai fazer um outro teste para confirmar realmente se você foi positivo ou não. Muito bem. Obrigado. Deixa eu fazer um registro rapidamente aqui. A Jenny mandou aqui, ó. Bom dia, gostei dessa guria. Entende da coisa e explica muito bem. E se cuidem. Mandou recado aqui. Obrigada. Perfeito. Agora me perdi aqui também na... Você estava se despedindo da entrevista, é isso? Sim, eu estava me despedindo e desejando sucesso aí no trabalho. Obrigada. Valeu? Muito obrigado também. Ela que é da Limeira.